Programa Atividade, chegando para mais uma edição. Mais uma edição, entre tantas, né? Milhares. Nós estamos aí nos encaminhando para 34 anos de Programa Atividade. Então, mais uma edição. Hoje, começando a semana, segunda-feira, e em tempos de Copa do Mundo, né? Em tempos do Brasil ganhando quase sem querer. Estava perdendo para os japoneses e acabou ganhando por 2-1, né? Estava perdendo 1-0, 2-1. Então o Brasil está esperando o seu adversário para a próxima semana, próximo domingo, para ver se então fatura mais uma etapa da Copa do Mundo e segue buscando o hepta. Vamos ver o que acontece, né? A seleção deu uma melhorada, hoje também padeceu um pouco com os japoneses têm muito fôlego, são muito organizados e tal, taticamente especialmente, e hoje o Ancelotti usou aquele menino que estava na cerca há horas, na hora do pega, eles buscam, né? E ele tem que me convencer, esse treinador, porque os treinadores do Brasil iam rir muito, demais, se ele hoje fosse eliminado da Copa do Brasil. Eu digo ele como treinador também, é a equipe, claro, né? O Brasil, evidentemente. O que tu me diz aí, o meu amigo José Vilmar Govinaski? Foi uma partida de coração, né? De fôlego, de tirar o coração do peito e ficar saltando fora do corpo. O cara estava quase precisando ali de um cardiologista, doutor Carlos, para estar do lado da gente. Mas foi bonito o jogo. O primeiro tempo, claro, o primeiro tempo não foi bom, o primeiro tempo foi assim, aquele jogo morno, né? Aquele jogo que a gente não gosta de ver o Brasil jogando. Mas no segundo tempo, o Brasil veio com ânimo, aquele ânimo que a gente sempre está reclamando do Brasil, da nossa seleção, né? Dizer, olha, o Brasil não joga com vontade de ganhar, joga com garra. Bom, ponto para o Vinícius Júnior, que realmente mostrou esforço, mostrou talento, né? Mostrou garra, e ponto, obviamente, também para o treinador, que soube fazer a coisa certa na hora que precisava. Eu entendo que o Brasil, agora, com o jogo de hoje, com os jogos anteriores, tanto lá com o Marrocos, como com o Haiti, como com a Escócia, eu não vi, assim, grande perspectiva. Hoje, com o jogo do segundo tempo do Brasil, se permanecer com este mesmo ritmo, tem chance, tem mais 4, se não me engano, 4 partidas pela frente aí. Tem chance, porque o Brasil hoje demonstrou que, com o mínimo de vontade, de organização, que é o que falta ainda para a nossa seleção, tem chance de desempenhar e fazer um belo de um campeonato. O que eu digo sempre é o seguinte: o Brasil ensinou o mundo a jogar bola. Isso é fato, né? Lá dos tempos de Garrincha, dos tempos de Pelé, de Rivelino, de Falcão, de Zico, até ali, por ali, né? Dos Ronaldos, né? O Brasil ensinou Kaká. Bom, a gente pode elencar um número sem fim aqui de grandes atletas, né? Ensinou o mundo a jogar bola. O único problema é que o mundo aprendeu a jogar bola, mas também veio com o futebol aprendido do Brasil, veio a organização, veio a disciplina, e aí muda tudo, né? Porque sabendo jogar bola, com organização, com disciplina, com vontade, com um desempenho físico bem, né, aperfeiçoado e tudo mais, a coisa vira realmente contra nós. Bom, nós temos aí agora a possibilidade de domingo também ter uma vitória, muito embora a Costa do Marfim está surpreendendo. A Noruega, né? A Noruega que vai, ou a Noruega ou a Costa do Marfim, tem aquele atacante que é um terror, mas eles levaram lá um banho da França, enfim, tá tudo assim. Não dá para a gente ter grandes prognósticos no que vai acontecer. Acredito que o Brasil está no rumo certo, com este jogo de hoje, principalmente o segundo tempo. Acho que esse entrosamento que faltou, né, preliminarmente, porque os jogadores do Brasil estão todos espalhados pelo mundo, está conseguindo acontecer no decorrer aí da evolução do campeonato, e tenho fé que realmente a gente consiga fazer um bom certame, a gente consiga até trazer essa Copa para o Brasil. Está fazendo falta, porque faz 24 anos que nós estamos aí na carência de uma Copa do Mundo. Isso
Para o brasileiro, na realidade, isso não faz falta, né? Porque isso aí é simplesmente um medicamento, uma cortina de fumaça no sofrimento desse povo que só paga impostos, tem dificuldades para trabalhar, para buscar o seu pão de cada dia. Então, o futebol, da minha parte, a seleção brasileira não estava lá, mas como é a CBF, é uma caixa preta, não se sabe de onde é que sai o dinheiro, quanto entra, quanto sai, quem é que bota no bolso, quem é que não bota. É o circo, né, Silvio? Eu acho que está na hora de dar uma mexida lá também, a intervenção, dar uma examinada lá, ver como é que funciona, né, ver como é que é o caixa do negócio. Não é assim, você vai lá um pouquinho. Aí o pessoal lá do Supremo Tribunal Federal, segundo informações do Gilmar Mendes, que comanda hoje a CBF, né, porque ele que mais ou menos indicou o presidente, que é amigo do pai do presidente. Olha aqui, ó, pobre Brasil. Carlos Isaia Filho. Bem, acho que foi um belo jogo, principalmente no segundo tempo. Mas tem um detalhe que para mim me chama muito a atenção, que é a experiência de um técnico. Eu acho que isso, o que ele fez, aliás, eu não sei o que ele fez no intervalo, mas voltou um outro time. E outra coisa, as substituições que ele fez, ninguém esperava por aquela substituição. E deu certo e que levou à vitória. Então, não é por nada que a gente tem um técnico com todo o passado que ele tem. E eu confesso, até então eu não estava muito esperançoso. Mas o que a gente observa? Que é um time que vem crescendo jogo a jogo. E isso dentro de uma Copa do Mundo, baseado até na experiência que tem o Brasil, o time brasileiro, é aquilo que dá certo, é aquilo que leva a um caminho mais longo. Eu agora comecei a acreditar, certo? Comecei mesmo. E um detalhe interessante, né? Todo mundo perguntando por que não botou o Nilmar. E o Nilmar estava programado, já tinha sido avisado que se caso fosse para a prorrogação, ele entraria. Então, a gente vê um início, um meio e um fim. E outra coisa, né? O que mais me encanta tem sido as entrevistas pós-jogo. Tranquilo, não entra em nenhuma euforia, bastante as respostas bem pensadas, bem estruturadas, sempre traz uma piadinha no meio para desvirtuar um pouco o quadro de nervosismo. Então, eu estou muito contente. Eu acho que agora nós vamos para frente. A gente nota, não é, um espírito leve, né? Para frente, Brasil. Exatamente. Exatamente. E vamos ver. Vamos esperar domingo agora. Muito bem. Esperar domingo. Parrilla do Sul bombando, né? Entrecô, quase de graça. E, infelizmente, sem Uruguai agora. Né? Sem Uruguai, só o Brasil agora. Os uruguaios, lamentavelmente, né, os irmãos uruguaios aqui, a gente conhece o Uruguai como um grande expoente de atletas de futebol. Tem esse próprio Arrascaeta, que joga no Flamengo, é um craque, Cássio, mas decepcionou, né? Parece que tem já uma indisposição com o treinador uruguaio lá. Tem a gente que dizia que ele não devia nem voltar ao Uruguai, e a indisposição era muito grande. O pessoal lá, torcedor, enfim. O Uruguai não foi muito mal. Agora, interessante, né? Porque nesta Copa são 48 países representados. Isso é bom, até porque está revelando, né, muitas seleções aí interessantes, né, que nunca se apresentaram e agora tem a oportunidade de se apresentar. Então, acho que é um ponto positivo na organização dessa Copa, foi trazer mais países aí, 48 seleções. Agora, eu acho um ponto negativo essa transitoriedade que está acontecendo agora, que não é mata-mata, é mata ou morre, né? Porque não tem a ida e a volta. Então, quer dizer, a seleção faz uma bela de uma trajetória lá, né, naquela aqueles primeiros 3 jogos iniciais ali, e aí chega por um deslize, vai para casa. Quer dizer, isso aí eu acho que assim, ó, como é que se diz? É uma depressão no nivelamento, porque por uma derrapada pode ir para casa uma bela seleção. Então deveria ser pelo menos que tivesse então essa transitoriedade, mas que fosse mata-mata, que tivesse 2 jogos. Eu vejo, na verdade, 4 tempos. Uhum.
aquela pausa para hidratação A hidratação. serve para tudo, menos para hidratar, certo? E a grande oportunidade que tem os técnicos De conversar. de conversar, É. fazer alguma correção e assim por diante. Que é um dado novo, quer dizer, na verdade, a pausa para hidratação não tem agradado. E a FIFA, inclusive, pelo que eu ouvi, pensa na próxima Copa retirar já. Os atletas Essa não prática. gostam também. Porque para tudo. Tira o ritmo. Tira o ritmo, né? A equipe que está mais ou menos embalada ali e tal, a que está, vamos dizer assim, inferior, ela ganha com isso, né? Porque o adversário Sem dúvida. vai lá É um tipo de beber uma aguinha. bandeira, de uma bandeira amarela na corrida, né? Exatamente. Acaba escolhendo Para a corrida. Bem assim. Bem, então tá, de Copa do Mundo, vamos aguardar e ver o que acontece. Né? Temos uma semana aí, quase uma semana. Né? Porque Não, é hoje domingo, né? É domingo. Quase uma semana. Né? Yeah. Estamos no início da semana, é quase a semana. Então tá, vamos de Banrisul então. Banrisul sempre com grandes lances, né? Grandes produtos para seus correntistas. A vida muda, os planos crescem e os negócios seguem em movimento. Em alguns momentos, o que faz a diferença é contar com crédito do jeito certo. São soluções de crédito para pessoas físicas e jurídicas, com diferentes modalidades, contratação simplificada e soluções de crédito com ótimas taxas. Tudo com a segurança de um banco que conhece você e entende o seu negócio. No Banrisul, tá com crédito. Saiba mais em banrisul.com.br/tá com crédito. Então, se liga aqui, ó, de novo. Saiba mais em banrisul.com.br/tá com crédito. Então, vai lá e vê como é que faz para pegar esse dinheiro maravilhoso aí para impulsionar o teu negócio, tá bom? Seja pessoa física ou jurídica, né? Tudo faz muito bem. Vamos ver a mensagem do Banrisul? Desculpa, tá com crédito. Molhou? Não. Tá com crédito. Renovação do ano passado. Desculpa, chefe, tá com crédito. No Banrisul, muita gente está com crédito. Quer fazer aquela viagem? Vai decorar o apartamento. Quer quitar uma dívida? Tá com crédito Banrisul. Sujeito à análise de crédito. Tá aí o Banrisul, produtos excelentes sempre, né? Colocando à sua disposição. Só coisa boa. Só coisa boa. Vamos lá então falando do Zafre. O Zafre que é o melhor ambiente para se fazer um rancho, né? Que lá economizar é comprar bem. Então, tudo de bom das lojas do Grupo Zafre. Eu sempre digo aqui, aquele mix de produtos maravilhoso. Estacionamentos também qualificados, com segurança. Preços civilizados. Lá, economizar é comprar bem. Está aí, como sempre, a nossa mensagem do Grupo Zafre. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Vamos adiante falando aqui de Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Olha aqui, ó. Há vinhos que acompanham a estação, né? Vinhos de acordo com a estação. Outros definem experiência. Nesse inverno, a Vinhos do Mundo convida você a descobrir Cerro Chapéu, a vinícola reconhecida por produzir o melhor taná do Uruguai. Cria rótulos de personalidade marcante, perfeitos para aproveitar os dias frios. Passe em uma das nossas lojas e confira a Avenida Getúlio Vargas, 1135, Alameda Alípio César 203, Avenida Cristóvão Colombo, 1493, se beber, não dirija. Então, tá aí Vinhos do Mundo com as grandes promoções sempre, com preços também maravilhosos, lá no assoalho, porque é a hora do vinho, né? Um vinho tinto especialmente, meu Deus do céu, é bom demais. Assistir uma Copa do Mundo, né? Uma feijoada, mocotó, um vinhozinho tinto maravilhoso. Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Carlos Isaia, o pessoal lá no
no Irã e nos Estados Unidos, os dois países aí, meio que eles acertam agora e daqui meia hora um quebra o acordo. É uma coisa incrível, né? Porque eles não... O Trump de um lado, agora o Irã mandou bala por tudo que foi lá contra bases, né, que não interessam aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é assim, ó, ou combina-se e paramos 60 dias ou a coisa vai encrespar de novo. Mas veja bem, Silvio, é difícil fazer um acordo de paz entre duas potências, certo? E é mais difícil ainda quando tem uma terceira potência, certo? Que não faz parte, teoricamente, do acordo, certo? Mas que é aliado a um dos lados, no caso Israel e Estados Unidos. Então se torna extremamente difícil aceitar, até porque o objetivo do acordo é um, e o objetivo de Israel é bombardear a questão do Hamas, certo? Que é outro país. Então a coisa fica extremamente confusa, e eu honestamente não acredito, certo? Entendendo que eles têm toda aquela questão do estreito, que ali é um ponto de negociação a favor do Irã, certo? Então, eu não consigo ver que a gente possa ter uma resolução desse impasse tão cedo. Então, a coisa vai e volta. O que me chamou a atenção, certo, é que mesmo na situação que está, o preço do petróleo caiu. Está em níveis agora como estava em valores de antes da guerra. Isso é algo que até agora eu não consegui entender, certo? Mas é um aspecto bem interessante e até favorável no sentido, de repente, que esse acordo possa sair de fato. Fala, Zé Vilmar. Está marcado para amanhã, não sei se houve alguma alteração. Seria uma reunião dos líderes maiores, Estados Unidos e Irã, para tentar um acordo, tentar uma forma... Mas o que tentam acordo... O que tentam acordo. Mas é bem como disse o doutor Carlos, olha só, o Irã, tá, vamos dizer assim, o Irã é um inimigo comum. Sim. É um inimigo comum. O que acontece? Israel tem um problema sério com o Irã pelo seguinte, porque o Irã já disse 500 mil vezes, declarou ao mundo todo em alto e bom tom, que quer destruir Israel, quer acabar com Israel. E mantém o Hamas, Hezbollah, e tem mais um outro grupo lá, etc. e tal, com essa intenção. Muito bem. Então Israel é quase uma questão de sobrevivência. É quase não, é uma questão de sobrevivência. Então, interessa para Israel, vamos fazer um acordo de paz com o Irã, sabendo que o Irã não vai cumprir? Não tem sentido. Vamos lá, não tem. Meu juízo, né? Eu não quero guerra, não quero ninguém matando ninguém aniquilando ninguém. Mas é uma coisa que é o impasse, literalmente no sentido, né, da palavra mesmo, como se define o impasse. É um impasse. Tá? Já os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos ele é aliado a Israel, mas tem interesses econômicos também, temos que entender isso. Tá? E aí entra lá o estreito, e entra lá a questão do petróleo, entra toda uma questão comercial, etc. e tal. Então, na verdade, como disse o Carlos Zaya Filho, é muito difícil fazer uma redação, reduzir a termo, como se diz, um acordo, onde os interesses são diferentes e onde justamente entra, né, vários grupos, que não é só daí o trio ali, Israel, Estados Unidos e Irã, tem mais interesses no meio. Tem mais interesses no meio. Não é? Enfim, o que eu entendo disso? Essa situação vai se prolongar? Vai se prolongar, porque não vejo como um não vai aniquilar o outro, e como eu disse, não vejo por aí essa possibilidade, e nem o mundo gostaria de ver isso, um aniquilando o outro, mas ao mesmo tempo, todos sobrevivendo, e principalmente aquela questão Irã-Israel, vai ser sempre uma coisa assim, um se cuidando do outro, um se protegendo do outro, um buscando, né, de certa forma, atingir o outro. Uma coisa sem fim. Não sei como sair disto, não sei como, talvez, quem sabe, se eu mudasse o regime do Irã e tirasse os ayatolás de lá, tirasse
aquele extremismo, né, que também massacra a população, que é outra coisa que o mundo tem que ter noção disso, a população sendo sacrificada pelos dogmas, pelas situações lá religiosas, pelos extremismos religiosos, enfim, né? Talvez essa fosse a forma correta de resolver o problema, né, desse impasse maluco. É interessante, né? Porque a grande esperança americana era que a própria população, certo, que estava sendo sofrida em função do regime dos ayatollahs, motivasse, certo, uma mudança de regime. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Até agora não aconteceu. Então, eu acho que esse foi o grande revés dentro do planejamento e da estrutura americana ao invadir lá, certo? Esperando que acontecesse, conseguiram aniquilar o Ayatollah, certo? Mas, de imediato, o filho assumiu e está se mantendo o regime. Sem querer tomar partido, mas esse é um ponto que levantasse, Carlos Zé Filho, que é importantíssimo, sem querer tomar partido. Mas isso tem se configurado também em relação à Venezuela e também em relação a Cuba. O que os americanos estão dizendo? Olha aqui, ó, eu estou tirando os caras que estão incomodando vocês, mas vocês têm que se organizar. Exatamente. Vocês têm que resolver o problema de vocês. Tá? Então, se isso é uma coisa, vamos dizer assim, do ponto de vista, né, ético, etc. e tal, né, os Estados Unidos tá fazendo isso com vontade de resolver o problema ou não, ou quer também ter proveito econômico, que claro que a gente sabe o que quer, né? Não somos ingênuos assim. Tá? Mas, se for por esse caminho, também vamos combinar que é o caminho correto. Quer dizer, olha aqui, ó, nós resolvemos o teu problema aqui, nós tiramos quem está criando o problema para vocês, quem está trazendo mal para vocês, agora vocês se organizem. Vocês não percam a soberania de vocês. Exatamente. Né? Então, é por aí também. Mas isso não está acontecendo. Nem na Venezuela está acontecendo. Apesar agora, coitados, né? Puxa vida, é uma dor terrível que a gente sente dos irmãos venezuelanos, mas isso é outro capítulo na questão do terremoto. Sem dúvida. Não é fácil. Vamos adiante, então. Vamos falar aqui de Green Benefícios, uma empresa padrão nacional, nascida, né, com sede no Rio Grande do Sul, mas que faz toda a diferença no segmento em que atua. É espetacular a Green Card, Green Benefícios. Sua empresa procura benefícios que façam sentido para o colaborador e também facilitem a rotina do RH, recursos humanos, extremamente importante. A Green oferece soluções em alimentação, refeição, mobilidade, premiação e Green Saúde, com mais de 35 anos de experiência. Tudo isso com tecnologia, atendimento próximo e a segurança de quem entende as necessidades das empresas e das pessoas. Saiba mais em www.greenbenefícios.com.br. Muito mais que um cartão, Green Benefícios. É um negócio fantástico. É uma empresa padrão. Eu diria assim que é líder absolutamente no mercado no país, no nosso continente verde e amarelo chamado Brasil. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva, laranja e a água de coco Petri, sem adição de água, açúcares e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede a bebida do ano inteiro. Aliás, ele é o mais vendido, portanto, o mais consumido. Peça Sucos Petri, a bebida de todas as estações, 100% natural. Então, água de coco, na hora da hidratação do seu organismo, da atividade física especialmente, né? É sempre uma água de coco. Petri é espetacular. Mas o suco de laranja e o suco de uva, que são extraordinariamente deliciosos e tem tudo a ver com a saúde de você, da sua família, em todos os espaços, tá bom? Então tá, fala José Vilmar. Pois olha, só para emendar com o nosso tema anterior, né? Tristeza, já está um número aí de 1.719 mortos na Venezuela, fora o número, sei lá quantas vezes maior de desaparecidos, né, com esse terremoto. E a gente fica se perguntando por que não houve um aviso anterior, né? Será que não tem esses sensores sísmicos, né? Sismógrafos, né? Para fazerem essa detecção com anterioridade? Estava lá o povo todo celebrando, cantando, dançando, tocando tambor e tal, e começa o terremoto, né? Mas uma coisa também que chama a atenção é o seguinte, né?
E aí a gente tem que também considerar que esses governos, né, infelizmente, trazem todo tipo de mal à população. A qualidade das construções que não tinham a estrutura de ferro, né, de acordo com a necessidade, de acordo com os cálculos de engenharia civil, né, da estrutura, não tinham até o próprio material, a própria argamassa, o próprio material de construção também não tinha a qualidade suficiente. Quer dizer, aquelas coisas criadas assim, popularmente, para dar moradia de qualquer forma para as pessoas, criar como é que se chama essas arapucas, né? Criar esses monte de edifícios para colocar as pessoas de qualquer jeito, e os edifícios vieram abaixo. Poderia ter se evitado um muito grande número, talvez, de vítimas, né, se as construções tivessem a resistência, começando da base. Eu não tenho como afirmar, tá, do ponto de vista técnico, não tenho essa capacidade, né, nem de conhecimento técnico, quanto, né, também das informações seguras, mas o que se sabe pelas notícias que estão sendo divulgadas publicamente é que as qualidades dessas construções deixaram a desejar, e por isso o terremoto, apesar de ter um grau bem avançado na escala Richter, mas ainda assim haveria menos possibilidades menor possibilidade de ter esse número tão grande de vítimas fatais. Duas coisas. Primeiro, o que nós temos até agora de vítimas, de mortes, deverá ser a metade do que de fato aconteceu. Porque eles estão com problemas lá de bombeiros, de pessoal experimentado em catástrofes e assim por diante. E a partir de hoje, já não se espera mais ninguém que possa estar entre os escombros com vida. Já se passaram 4 ou 5 dias. Então, até que comecem a remover todos esses entulhos, certamente, infelizmente, mais óbitos, mais corpos serão encontrados. Por outro lado, casualmente conversando com um amigo meu, que é engenheiro, que foi de Porto Alegre para Santa Catarina para trabalhar em algumas firmas que estavam fazendo esses edifícios e esses conjuntos, tipo Minha Casa Minha Vida. E ele foi lá, ficou 1 mês e meio e veio embora. E me disse, olha, eu vim embora porque o que está sendo feito nessas construções eu não admito, certo? É material de terceira linha, certo? Que começa no tijolo, vai para o cimento, vai para a argamassa, vai para as aberturas, vai para os pisos e assim por diante. São construções, pior produto, certo? Que vão ter uma durabilidade muito pequena, a um preço que deveria ser metade do preço que estão cobrando, certo? Ora, na Venezuela não foi diferente. Eu tive na Venezuela logo no início em Caracas, desse governo, e visitei lá um amigo meu que morava num prédio que eles consideram prédios populares. Gente, não tinha reboco. As paredes não tinham reboco. Digo, mas vem cá, vocês vivem assim? Mas é assim que a gente vive. Isso naquela época, vamos botar aí o que, 10 anos, foi um pouco mais. Então, o fato de prédios desabarem inteiramente não surpreende, certo? Porque não tinha nenhum tipo de... Não esquecendo que a Venezuela está bem no limite entre 2 placas tectônicas, então uma área de alta influência para terremoto. Tanto é que aconteceu. Aliás, ultimamente, falando em Santa Catarina, o que é rechaçado o presidente da República lá, puxa, eles pedem, pelo amor de Deus, para ele não colocarem os pés lá. Você meteu ele lá, tomou um vareio. Colocaram, o senhor não é bem-vindo aqui. Meu Deus do céu. E eu disse horrores também do governador de Santa Catarina, o presidente, não pode fazer essa linha aí, é impossível.
Tem que ter uma diplomacia, né? De Paolo, minha gente. De Paolo. É um negócio fantástico. Grupo de Paolo de Galetos, o melhor galeto do planeta. Existem marcas que servem refeições e existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o de Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. De Paolo, sabor que atravessa gerações. Cumprimentos ao presidente do Grupo de Paolo, Paulo Jeremia, André Jeremia, né, por essa virtude, né, de casas, lojas, restaurantes tão bem estabelecidos, né, dotados arquitetonicamente, com conforto absoluto, climatizados, né, capricho absoluto e o inconfundível sabor do galeto de Paolo, que encanta a todos. Né. Quem vai uma vez no de Paolo, vai a vida inteira no de Paolo. Espetacular, espetacular. Daqui nós vamos falar, sabe de quem? Vamos falar da Olina, Essência de Vida, que é um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causado por excessos alimentares. Então, nesse período, especialmente, que a gente está fazendo grandes, né, comemorações de Copa do Mundo, o Brasil ganhou, excede um pouquinho na bebida, na comilança, né? E mais as comidas da estação também, que são as comidas fortes, como a própria feijoada, né? O bacalhau, como é que é o mocotó, poxa, bacalhau, é brincadeira. Daqui a pouco a Olina tem que estar presente. Olina é essência de vida. E quando você viajar, Olina é a primeira a embarcar, se atirar na sua mala, tá? Porque vai enfrentar novos sabores. E a dobradinha. E a dobradinha, é verdade. Ambos são maravilhosos, deliciosos, né? Muito bom, bom demais. Então tá aí, Laboratório Vespa, mais de 100 anos. Então tá, falamos de Paulo, falamos de Olina, e agora vamos falar do Sítio Gigante, comandado pelo empresário Eduardo Tartarotti Gigante. Lá nós temos esses ovos maravilhosos, né, que são ovos orgânicos, que é um negócio fantástico, né, porque hoje o pessoal está procurando cada vez mais usar, né, na sua residência, na sua cozinha, né, ou, inclusive em restaurantes, hotéis, lancherias, o que há de melhor na alimentação, né, o capricho na alimentação. Então, os ovos orgânicos do Sítio Gigante são espetaculares por tudo que compõe essa qualidade inigualável dos ovos Gigante. É um negócio bom demais. Então tá, Sítio Gigante, todas as quartas-feiras, pela tarde, ali na Secretaria da Agricultura, né, a Feira Ecológica, ali na Getúlio Vargas, Avenida Getúlio Vargas, e nos sábados pela manhã também tem a Feira Ecológica ali também, e portanto o estande do Sítio Gigante lá, onde o pessoal encontra esses ovos e mais delicatessen, outras lojas de bairro, enfim, né? Você pode usar o telefone aí, você vai saber direitinho onde é que encontra os ovos do Sítio Gigante. Muito bem. Carlos Isaia, uma das coisas que envolve muitas pessoas hoje é a dificuldade de ir para o berço. Ir ao berço vai, mas a insônia, não consegue, né, entrar no sono, né, repousante e tal. A insônia, qual é o caminho para a pessoa resolver essa situação de insônia que abrange tantas pessoas aí, cria um ambiente horroroso, ela não tem um sono repousante, essa coisa toda, né? Então, qual é o caminho? Veja bem, simples. Insônia é um mal que está atingindo hoje na população mundial com uma prevalência de 30% a 36% da população. O que vem a ser a insônia? É um distúrbio de sono que envolve, primeiro, a dificuldade que tem uma pessoa de dormir, de pegar no sono. Certo? Observe que hoje a maioria das pessoas deita com uma TV, com uma tela ligada, certo? Em que ela fica extremamente atenta, ou com o celular esperando que o sono venha. Isso atrasa o sono. Também é insônia a questão de despertar durante a noite, certo? E também é classificado como insônia. Você está programado para acordar às 7 horas da manhã, quando chega às 5 horas da manhã você acorda. Que seria o despertar precoce.
Ora, a questão da insônia, como é que nós vamos dizer que o indivíduo tenha insônia? Quando essas perturbações do sono ocorrem mais do que 3 vezes por semana e nos últimos 3 meses. E aí é classificado pelos médicos, que são especialistas em sono, como uma insônia crônica. O grande problema que a insônia traz, além do mal-estar de acordar, dormir tarde ou acordar precocemente, é o dia seguinte, em que a pessoa fica com dificuldade de se manter atenta, esquecer palavras, chega lá pelas 4, 5 horas da tarde que a pessoa começa a produzir menos, porque ele sente sono, certo? E assim por diante. Ora, a medicina tem trabalhado muito nessas questões. O que a gente observa? Que a questão da insônia tem muito um componente cognitivo. O que quer dizer isso? Como é que foi o dia da pessoa? Como é que ele está? Se ele está bem, ele anda muito preocupado, anda muito atento, anda com dificuldades. Todos esses aspectos influem, certo? Na pessoa e que leva a essa questão de distúrbio de sono. Não esquecendo que tem uma situação que chama-se apneia do sono, que é um quadro mais grave, em que o indivíduo não tem dificuldade para dormir, ele adormece fácil, ele mantém a noite, mas ele acorda muitas vezes com falta de ar, com dispneia, com dificuldade respiratória, que vem caracterizado pela apneia do sono, que é um quadro importantíssimo, porque traz repercussões, principalmente cardiovasculares. Normalmente, quem descobre que a pessoa está com a apneia do sono é o parceiro, certo? Em que a pessoa tem um ronco muito forte, Isso perturba o sono o sono do parceiro. parceiro. Hoje existem clínicas especializadas, que é chamada medicina do sono. Existe um exame que é a polissonografia, em que a pessoa vai lá na clínica e dorme uma noite lá, certo? Uma série de aparelhos para ver se tem dispneia, se tem apneia do sono ou outras perturbações. E também existe outro aparelho, que esse não precisa dormir lá a noite inteira, que é o chamado actígrafo, que é um aparelhinho como se fosse um relógio, em que a pessoa fica 1 semana, 2 semanas, com o aparelho que depois é interpretado para ver quais são os distúrbios que ele tem. Mas chama atenção, está com dificuldade de dormir, tem dormido mal, tem passado o dia com sono, com dificuldade, procure um médico do sono, uma clínica dessas, para ver qual seria o melhor tratamento para que possa ter uma qualidade de vida bem melhor. É importante? É muito importante. Realmente. Aí tem que... Um dos ingredientes aí, ou dos mecanismos importantes seria um CPAP, né? Para quem tem esse tipo de... O CPAP é utilizado para aqueles que têm apneia do sono, que vem sendo substituído por alguns aparelhos ortodônticos, certo? De acordo com o grau de apneia que a pessoa tem, com indicação do médico do sono, para ver então qual é a melhor conduta. Essa conduta, estou com sono, vou tomar um remedinho para dormir ou coisa. Calma. Faça os exames, vê o que você tem, certo? E faça um tratamento adequado. Ou usando CPAP, ou usando uma prótese, ou usando alguma medicação mais específica para o distúrbio do sono que a pessoa de fato tem. Né? Isso é importante. Não dá para brincar com a sorte, Não. de jeito nenhum. Consequência disso pode ser um problema cardíaco. Sim, principalmente infarto agudo do miocárdio. No caso das apneias do sono e outros distúrbios. Pô, É perigoso. Ontem eu assisti o Drauzio Varela. É o Drauzio Varela, né? Médico. Isso. Pô, Ele, essa gordura localizada aqui no ventre, especialmente a pessoa, as várias situações
de comprometimento do organismo, né? É É, incrível, né? isso Porque sim. agora, do jeito que ele manifesta ali, eu vou te contar, o sujeito tem que parar de comer, então. Porque tudo, até vai aqui para as válvulas do coração, fica no fígado, nos rins, fica interna, fica entre os órgãos da pessoa. Então, ele deu uma informação que deixa todo mundo em pânico e não diz como é que a pessoa tem, dependendo da idade, enfim, não tem idade também. Você pode ser uma pessoa jovem, até magra, que também tem essas gorduras. É a chamada síndrome metabólica, Sim. certo? Que é o acúmulo de gordura alta, certo? Para você ter uma noção, no homem, a circunferência abdominal não deveria passar de 100 centímetros. Na mulher já baixa para, no máximo, até 90, se não me falha a memória, certo? Há um acúmulo de gordura, principalmente hepática, e a gordura acumulada no fígado chama-se de esteatose, que é diagnosticada por uma ecografia abdominal, tem esteatose grau 1, grau 2, grau 3, e que faz com que normalmente a pessoa que está assim já deve ter problema também de colesterol, HDL, LDL e assim por diante. Não adianta, a questão do aumento de peso, a perda de peso, não é com medicação, não é com cirurgia, não, é mudança de hábito, certo? A pessoa, às vezes, está através das canetas de dietas e assim por diante, perde rapidamente muito peso, no momento que ela para, deu chamado efeito rebote e ela recupera tudo. Por quê? Porque os hábitos anteriores voltam a ser os mesmos, certo? E esse é o principal objetivo. É bravo. É bravo. É uma gincana. E essa gordura, que não é só por fora, é por dentro, também pode atrapalhar a Eu respiração. vou falar uma coisa para vocês. É. A questão de uns 20 anos atrás, certo? Eu fiz o meu check-up e estava com uma glicose alta. Digo, eu não vou virar um diabético. Eu tenho que perder peso, eu tenho que perder uns 15 quilos. Como é que eu vou perder 15 quilos? Eu gosto de comer, gosto que é bom e assim por diante. Todo mundo. Quem não gosta? Aí bolei e pensei de que já sei. Eu tenho que perder 100 gramas por dia. Opa, Isso daria em torno de 3 quilos 3 no quilos mês, por mês. certo? Que é o ideal. Uhum. De manhã acordo, primeira coisa que eu faço é me pesar. Balanço dessas eletrônicas que tem ali, 92,3. Amanhã tem que dar 92,2. Certo? E você passa o dia, certo? E algum alimento tu vai diminuir. Geralmente aquele alimento que tu gosta menos. Outro dia de manhã acordou, se pesa. Oba, perdi 100 gramas. Ótimo. Até amanhã eu tenho que perder mais 100. Ah, não, eu perdi 200. Estou ganhando 100 para amanhã. E a pessoa vai se reeducando do seu ponto de vista alimentar. Certo? Pra Quando uns é chegar um no sacrifício. peso, eu me peso até hoje, todas as manhãs, porque eu adquiri o hábito. Tem que ter disciplina, hein? Não é É fácil. difícil. Aí a gente não sabe se esse relógio da vida aí, como é que tem que fazer. Como é que tá a corda desse relógio O da vida? problema é que ninguém gosta de se pesar. Não. E quando se pesa, leva um susto. É, verdade. Invariavelmente está bem, e não está acima, está bem acima. Não gosta de se pesar, não gosta de deixar de comer, não gosta de fazer exercício. É. Bom, aí é complicado, Sem né? dúvida. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Silvas, eu tive agora, semana passada, Sim. em função de trabalho, que eu vou lá uma vez por ano, em Goiânia. Eu tinha ido lá a última vez em maio do ano passado e fiquei muito impressionado pelo desempenho daquela cidade, principalmente no que tange a construções, edifícios de 40, 50 andares, não é um nem outro, é um do lado do outro. Uma cidade extremamente limpa. Quem parou Um foi o Rio povo Grande. que tu conversa com motorista de táxi, com pessoas de lá felizes, certo? E que vem mostrando o que é um governo
que já está há 2 governos que vem trabalhando em cima de um objetivo muito claro. A primeira ação deles foi exatamente resolver o problema da segurança, que hoje já está solucionado. Mas impressiona, certo, o desempenho, o progresso que está acontecendo naquela região. Chama atenção. Que é a mesma coisa que acontece, por exemplo, em Santa Catarina. Catarina. São estados que são hoje altamente projetados no país, né? Grandes desempenhos. Sabe por quê, né? Hein? Sabe? Sim, porque lá não tem. Então tá, vamos falar do Sicredi. Aqui, ó, dia 4 de julho, dia do cooperativismo, hein? Que data importante, hein? Cooperativismo. Há mais de 100 anos acreditamos que o cooperativismo pode transformar vidas, tá? E é com esse propósito que todos os dias o Sicredi conecta pessoas, fortalece comunidades e impulsiona sonhos. Aqui, cada associado tem voz, participa das decisões e contribui para um futuro mais justo e sustentável. Nesse Dia Internacional do Cooperativismo, celebramos o poder de fazer juntos. Sicredi é ter com quem contar. Dia do cooperativismo é extremamente importante, porque, olha, o cooperativismo faz o desenvolvimento absoluto, tá? Aliás, no Sicredi, por exemplo, você é um sócio. Dá uma olhada aí na mensagem do Sicredi. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Ok, vamos adiante então falando da TAP Transportes Aéreos Portugueses. E você vai de Porto Alegre a Lisboa, leia-se Portugal, Europa, em 11 horas, direto aqui do Aeroporto Salgado Filho. É um negócio fascinante, né? Com uma tripulação, né? Os comissários extremamente diplomáticos, uma alimentação maravilhosa, né? Já o estilo da culinária portuguesa, aeronaves de última geração. Então você embarca no Aeroporto Salgado Filho, em 11 horas você desce na Europa, Lisboa. Fica lá em Portugal, Lisboa, na Europa ou qualquer destino do planeta, nas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Estamos com 3 frequências hoje de Porto Alegre, Lisboa, Lisboa, Porto Alegre, semanais, e agora em julho, final de julho, acho que teremos a 4ª frequência. E mais outros voos aí, a Sibéria parece estar chegando aí também, né? Para fazer Aeroporto Salgado Filho, Madrid, né? A TAP agora abriu uma classe intermediária entre a executiva e a normal, que estão chamando classe conforto. Sim, tem mais espaço entre as poltronas. Mais espaço para esses voos mais longos. Foi aberto agora. Interessante. Vai ser aberto. Porque a executiva, invariavelmente, é muito cara, né? Extremamente. Era dupla. Paga duas vezes a viagem. Exatamente. Então, e aí nós vamos até, sabe aonde agora? Vamos até a Parrilla del Sur. Parrilla del Sur, que é um pedaço do Uruguai aqui no Rio Grande do Sul, né? A maior parrilla, a autêntica cozinha uruguaia. Não precisa ir a Montevidéu, não precisa ir a Punta del Este, não precisa ir ao território uruguaio para saborear uma autêntica parrilla. Parrilla del Sur, aqui em Porto Alegre, ali na Avenida Nilópolis 111, Petrópolis, telefone 3012-7878, e tem também hoje nós não temos outro telefone, nós temos telefone também de outros de reservas, amanhã a gente passa. Então, Avenida Nilópolis 111, Petrópolis, tá? 3012-7878, faça suas reservas para o domingo que vem, já para o Jogo do Brasil, tá? Já vai fazendo, porque lá tem telões, tem televisores enormes, né? E aquele sabor de todo o cardápio, e mais a promoção do entrecô de R$ 65,90 por R$ 39,90 durante os Jogos agora do Brasil. Era Brasil e Uruguai, o Uruguai saiu da competição, né? Então, agora nos Jogos do Brasil, você tem, durante os jogos, você está lá, pede o seu entrecô, de R$ 65,90 você paga R$ 39,90. E durante o jogo, se quiser pedir mais para levar para casa, vai levar por esse preço também, tá bom? Segunda, das 18h30 às 23h45, terça e sábado, das 11h30 às 23h45, domingos, das 11h30 às 22h45.
Então, todos os dias tem aquelas promoções diárias lá também do cardápio, tá? Então, tem várias, né? Terça tem entrecô, por exemplo, quarta e sábado tem assado de tira, quinta e sábado tem entrecô especial, domingo de manhã tem a tapa de quadril, à noite tem entrecô e por aí vai, tá? É um festival de gastronomia ao melhor estilo uruguaio, Parrilla del Sur. Quem comanda essa empresa, esse ponto, essa referência gastronômica em Porto Alegre, é o casal Darcy e Maristela Desbecel, que comandam a Parrilla del Sur. Lá você tem também estacionamento cortesia com manobrista, tá? O seu carro fica guardado pela empresa, Parrilla del Sur, e você não pega chuva, não pega frio, não pega nada, ventão, porque você estaciona diretamente no saguão da Parrilla, com cortesia de estacionamento e manobristas, tá bom? Então te liga com Parrilla del Sur diariamente e já nos Jogos do Brasil, vamos ver até onde o nosso Brasil vai, quem sabe será hepta. E daí, então, estamos aí sempre na Parrilla, torcendo pela seleção canarinho. Né? Parrilla del Sur é um negócio encantador. Fala, Bovinassi. Eu tenho que repercutir aqui também, eu acho que já foi repercutido aqui no programa, a questão lá da Ortobon, lá de Arapongas, aqui do Paraná, onde foi multada, a empresa foi multada em R$300 mil, porque dos 22 gerentes e mais os 2 subgerentes, não havia nenhuma mulher. Eu atuo na área trabalhista há bastante tempo, né? Então, para mim, quer dizer, aquela história assim, né? Foi surpresa? Claro, foi surpresa, mas acontece tantas coisas aí que acabam a gente nem sendo tão surpreendido. O que me chama a atenção, né, é que o critério foi tirado de uma estatística, a estatística da população lá da cidade, que teria 52% de mulheres e 48% de homens, então a empresa, a Ortobon, deveria ter também alguma coisa nesse sentido. A população brasileira é mais ou menos isso, é 51,5% de mulheres e 48,5% de homens. Tá na média, é isso aí. O que acontece, né? CEO da Ortobon é uma mulher. É uma mulher, a CEO da Ortobon é uma mulher. Tá? Até jovem, uma mulher deve ser muito competente, claro, né? Agora também vamos colocar o seguinte, né? Não, só estatística, estão falando de estatística. Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, que impingiram a multa, são 27 ministros, tem apenas 7 mulheres, os 27 ministros. Os ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, são 33, também tem apenas 7 mulheres. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, que são 11 ministros, tem apenas uma mulher. E o governo brasileiro, né, tem 38 ministros, 8 apenas são mulheres. Acho que tem que ser igual. Eu concordo, tem que ter mulheres, não tem dúvida nenhuma. Na política e tudo mais, tem que ter mulheres, não tem dúvida nenhuma. Isso depende muito do tipo de atividade da empresa, né? Sim. E de quem paga a conta, quem contrata o empregado. Eu acho que essa liberdade não pode ser tirada, né? Eu acho que as mulheres têm espaço, crescem a cada dia, têm todo direito, tem segmentos que elas são muito mais competentes que os homens. Agora, eu acho que é um direito de um empregador empregar quem ele quer. Agora, não sei se tem uma legislação que estabelece que eu tenho uma empresa... Chama a atenção que não tem legislação nenhuma. Sim, mas então como é que pode isso? Não tem. Veja bem, eu sou um total defensor da mulher. Eu também. Certo? Até porque trabalho só com mulheres na profissão de ginecologista. Mas tem um detalhe que tem que ser levado em conta. Tem muitos locais que exigem qualificação. Claro. E às vezes tem mais homens qualificados do que mulheres qualificadas. É claro que isso vai mudar com o tempo, certo? Porque hoje as mulheres estão se qualificando cada vez mais. Mas é uma situação que existe. Deveria ser uma recomendação. Agora uma multa de R$300 mil? Isso aí vão recorrer e não vão pagar, pelo amor de Deus. É uma aberração. Gente, o programa está indo embora. Amanhã, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.